Mas hoje nós estamos começando uma nova série aqui na igreja. Nas próximas 3 semanas, vamos pensar sobre o tema lute, como vencer seus 3 maiores inimigos. Não estou falando da sua sogra ou do seu cunhado, não, estou falando de inimigos da sua caminhada cristã. Eu creio que é isso que vai ser, porque os inimigos que nós vamos citar aqui é o mundo, a carne e o diabo. Eu acho que seu cunhado e sua sogra não se encaixam em nenhum deles. Algum quase, mas não dá, não é isso, não é sobre isso que a gente vai falar. E eu vou falar hoje sobre o primeiro deles, o mundo. E nós vamos usar como base, a série está baseada na carta aos Efésios, capítulo 2. Eu vou usar aqui a NAA, a Nova Almeida Atualizada. A série se baseia nesse texto, Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3, mas eu não vou pregar nesse texto hoje, eu vou só usá-lo como a referência da nossa série aqui. Na verdade, começa mesmo, é isso mesmo, é só que é a NAA, Efésios 2, 1 a 3, isso aí. Então diz assim o texto da palavra de Deus: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também todos nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então você perceba que nesse trecho nós temos esses 3 inimigos da nossa fé e da nossa caminhada com Deus. No versículo 2 foi dito lá: outro tempo nós seguíamos o curso deste mundo. Esse é um dos elementos aí. Depois, segundo o príncipe da potestade do ar, esse é outro inimigo. E depois, mais lá no final, nós fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, ou segundo as inclinações da nossa carne. 3 grandes inimigos. Eu já antecipo assim, não para que você fique assustado ou por fazer sensacionalismo, mas porque é verdade isso. São os 3 maiores inimigos, sim, mas mais do que isso, são os 3 inimigos mais fortes, mais poderosos que você pode enfrentar na vida. E se você quer que eu piore a situação antes de tentar melhorá-la, você não vai conseguir vencer nenhum dos 3 sozinho. Você não tem força para fazer isso. E toda vez que você tentar qualquer um dos 3, seja o mundo, que a gente vai entender hoje um pouquinho melhor o que é, seja a carne, a nossa natureza pecaminosa, seja o diabo, se você tentar de peito aberto, na força do seu braço, porque você acha que aprendeu já meia dúzia de versículos que já estão suficientes, ou porque você ora bastante, tudo isso vai ser importante na sua luta, mas você não vai conseguir vencer esses inimigos sozinho. Não tem jeito, eles são mais fortes do que você. Não, mas eu sou um cristão agora, mas ainda assim eles são mais fortes do que você. E se você tentar enfrentá-lo sozinho, você vai se dar mal. Você vai ralar a cara no pó e vai passar vergonha. Bom, essa até aqui era a parte ruim da história. A partir de agora a coisa começa a melhorar para nós. Até porque acho que não faria sentido fazer essa série para falar desse jeito. Porque nós já estamos cansados de derrota, né? Eu já falei aqui esses dias para vocês. Tem hora que eu penso que a gente está no lugar errado. A gente é muita luta, né? Muita tristeza, tem uns crentes que parece que você vai conversar com alguns crentes, parece que é proibido, é pecado, paga imposto falar que você está bem, ou que você está. Não, tem que sempre falar que tem uma luta, senão não está legal, né? Então, tá bom, nós vamos lutar, mas vamos vencer também, porque aí tem a parte boa da história. Embora seja verdade que os 3 inimigos que vão ser abordados aqui são os maiores, invencíveis e impossíveis de você vencer, agora a boa notícia é que os 3 estão vencidos já. Os 3 já estão derrotados. Então por isso você pode ficar em paz. Quer dizer, desde que você embarque na carona dessa vitória. Porque Jesus Cristo disse que venceu o mundo. Lembra? Ele falou: vocês podem ter bom ânimo porque eu venci o mundo. A nossa carne, se você vai para a carta de Paulo aos Gálatas, você descobre que se você viver no Espírito, a carne não consegue vencer você. E você tem uma nova natureza. E pelo Espírito você consegue vencer. E o diabo, então, eu não vou nem falar, coitado, porque esse aí já
Coitado não, eu vou deixar claro aqui que eu não gosto dele, espero que ele também não goste de mim. Agradeço aí ao pastor, porque ele queria que eu falasse sobre o diabo. Não, esse aí você trata com ele, porque você está mais vigoroso aí para falar dele, né? Vai ser o último, eu não vou estar aqui. Então, mas é isso. O diabo foi vencido já. Ele ainda está atuando, ele ainda alcança vantagem sobre muita coisa e sobre muita gente, inclusive sobre muitos cristãos. Só que ele já é um inimigo derrotado. Paulo também escreveu que o Senhor Jesus Cristo, lá na cruz, ele expôs publicamente o diabo e os seus anjos ao desprezo. Venceu-os na cruz. Então, tem uma notícia boa e ruim. A boa é essa, você não vai conseguir vencer sozinho. Desculpa, essa é a ruim. Essa é a má. A má notícia é essa, mas a boa é, já estão vencidos. Agora, você precisa saber como é que você embarca nisso, ou nessa vitória, para que você não seja enredado aí, não seja laçado por esses três inimigos. Um dos cânticos que nós cantamos hoje aqui, e que por sinal é um daqueles que a gente não precisou repetir muito, porque deu para entender a mensagem, né? Nós cantamos aqui um agora há pouco que falou sobre isso, né? Falou sobre essa questão do inimigo tentando armar laços, aí, armadilhas, mas nós temos sempre um escape. E eu digo que não precisamos repetir, porque nós repetimos só 6 vezes. Normalmente a gente repete umas 14, 15. Esse aqui não precisou, porque deu para entender. Então, essa a ideia. A ideia é, você tem um escape, você tem um livramento, você tem algo em que você pode confiar, ou seria melhor dizer, alguém em quem você pode confiar, que vai fazer com que você vença, que você não sucumba a essas 3 coisas. Mas qualquer inimigo que você enfrente na vida, você precisa saber o que ele é, o que ele faz, o que ele pensa, onde mora, o que come, sabe aquela história do Fantástico? É importante você conhecer um pouquinho sobre os seus inimigos. Então é importante que você saiba o que é esse mundo, que é esse inimigo tão cruel, assim, tão feroz, por que ele é tão perigoso? E como é que a gente faz para viver e para vencer? Então, para fazer isso, eu quero ler mais um texto da Palavra de Deus agora em 1 João. A primeira carta de João, capítulo 5, nós vamos ler capítulo 5 também, mas agora é capítulo 2. 1 João, capítulo 2, e os versículos 15 a 17. Esses dias nós tivemos aqui um curso durante a semana, em que a gente desafiou as pessoas a lerem textos inteiros da Bíblia, e inclusive a memorizar, né? Lembra que quem estava aqui foi desafiado a isso. Esse é fácil, porque eu pedi para o pessoal ler o livro de Jó, de um dia para outro, e mais de 20 pessoas leram. Então esse aqui vai ser molezinha para você que leu Jó. Eu queria que você decorasse esse texto aqui. Primeiro esse de Efésios 2, 1 a 3, é bem curtinho. Você pode inclusive decorar a perícope inteira, lá, vai até o versículo 10 pelo menos, facinho de você decorar. E a outra é esse aqui, 1 João 2, 15 a 17, que diz assim, está aí o texto para você seguir ou seguir na sua Bíblia: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Bom, esse aí é o inimigo que nós vamos falar a respeito dele hoje. Esse mundo aí, o que é? Às vezes confunde um pouco a nossa cabeça, porque essa palavra mundo, e mesmo no grego, ela é a mesma palavra usada para falar de coisas diferentes. A palavra grega é cosmos, e essa palavra ela é usada às vezes para se referir às pessoas que vivem aqui. E isso inclusive é importante você saber, senão você já vê uma certa incoerência aí na Bíblia, né? A gente é doido para achar incoerência na Bíblia. Na vida da gente a gente não acha, mas na Bíblia a gente sempre quer achar uma. Então, você sabe aquele versículo que diz que Deus amou o mundo, não é assim? Que diz lá João 3,16? Como é que você chega aqui agora e não ameis o mundo? Se Deus amou, como é que eu não vou amar? Não, é que está falando de outro mundo lá. O Deus amou o mundo se refere às pessoas, aos seres humanos que habitam, e aí vem a segunda palavra, que habitam este mundo. Esse mundo aqui, aí já é o segundo significado dessa palavra, quando ele aparece na Bíblia, é o mundo físico, a natureza, o universo, o cosmos, como ele é chamado. Por sinal, é usado a mesma palavra aí, né? Então, são as montanhas, as estrelas, o rio e tal, essas coisas. Esse também é mundo. E também não é isso que Deus está mandando não amar aqui.
Não tem nenhum problema de você apreciar a natureza, de ver as coisas belas que Deus fez. Elas inclusive falam de Deus, elas glorificam a Deus. Então não é desse mundo aqui. Então não são as pessoas que você não deve amar, não é o mundo físico, o cosmos, mas ele está falando de uma outra coisa aqui. Ele está falando de um sistema. Ele está falando de um sistema de crenças e valores que, se você vai para o capítulo 5 dessa mesma carta de João, dessa mesma primeira carta de João, e no versículo 19, você descobre que esse, na verdade, é um reino. Esse sistema é um reino, ele tem um rei. E não é bom, não. Diz assim o versículo 19, 5 e 19: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. É desse mundo aí que ele está falando. É esse sistema, esse sistema de crenças, de valores, de pensamento. E é interessante aqui você entender uma coisa. É um negócio meio filosófico aqui, mas é importante você entender. Esse sistema, esse mundo que Deus está falando para você não amar, porque ele não é de Deus, porque ele não pertence a Deus, que ele não vai permanecer para sempre, esse que é o nosso grande inimigo aí, esse mundo, ele influencia a cosmovisão das pessoas, ou seja, a maneira como as pessoas enxergam a vida. Esse sistema é que influencia isso. Todo mundo tem cosmovisão, ninguém, embora talvez você não saiba disso. Você também não sabe, ou sabe, mas não sabe nem onde está. Eu não sei como é que ela é. Por exemplo, todo mundo tem uma vesícula biliar, mas não sabe onde ela está. Mas ela funciona para alguma coisa. Se você tiver que tirar, vai dar problema aí. A cosmovisão é que nem a sua vesícula. Você não sabe que ela existe, mas ela é importante. E ela vai definir muita coisa na sua vida. Agora, essa cosmovisão que a gente tem, a forma como a gente encara a vida, ela é diretamente influenciada, ela é quase que gerada por esse sistema. Então veja como é importante você entender o que é o mundo e por que Deus está falando, você não pode amar esse mundo. Porque está falando de um sistema mais poderoso que você, que gera coisas na verdade, até como dizem os filósofos, no seu sistema pré-teórico de crença. Quer dizer, você nem pensou, você já está pensando. Eles influenciam, essas crenças influenciam a maneira como você enxerga tudo na vida. Aquilo que é importante para você, aquilo que você crê. De fato, a gente poderia dizer que esse sistema, que Deus falou para você não amar, ele é o responsável por todos os ismos que existem na face da terra. O que é aquele ismo? Sabe quando você tem lá ismos ou ias, né? Mas os ismos, que são sistemas. Por exemplo, eu falei ismo, eu vou falar ias, que é melhor. Por exemplo, você tem as ideias e você tem as ideologias. Quer dizer, aí as ideologias é quando as ideias viraram um sistema de pensar. Você tem a filosofia, você tem... Então, essas correntes de pensamento, essa maneira de pensar, essa forma de pensar, quando eu falo de pensar, eu estou falando de pensar a vida. Como é que você a encara? Isso tudo é determinado, é definido pelo mundo. Por isso que ele disse aqui que o mundo está no maligno. Se o mundo jaz no maligno, toda cosmovisão será maligna, a não ser aquela que não faça parte do reino do maligno. Ou seja, excluindo-se a cosmovisão cristã, todas as demais são malignas. Todas as ideologias do mundo, todas as filosofias do mundo, porque elas partem de um sistema apodrecido e dominado por aquilo que não presta. A grande questão que você já deve estar pensando, então, como é que eu vou viver num mundo desse? Não, mas deixa eu piorar um pouquinho a situação ainda, para você ficar mais assustado um pouco. Especialmente os pais, aqueles pais que estão mandando os filhos para a faculdade. Hoje vocês vão ficar aterrorizados. Na primeira parte. Mas fique até o fim, que aí se você não tiver passado, a gente te dá um calmantezinho antes de você sair. Eu falei da cosmovisão. Então, o que é cosmovisão? Ela é responsável pelo quê? Ela é responsável pela formação e pela disseminação das opiniões que definem a nossa agenda cultural. Tudo que a gente faz na vida, tudo que você consome na vida, ela está por trás disso que você consome, seja ideia, seja bem, seja o que for. Por trás daquilo que você consome, tem uma ideia, tem um sistema de pensamento, tem uma cosmovisão. A nossa cultura, ela é definida... As três grandes áreas da nossa cultura é definida pela cosmovisão que for mais dominante. Não necessariamente mais gente pensa daquele jeito, mas mais gente que influencia pensa daquele jeito. Três grandes áreas da vida que o sistema, que o mundo influencia. Primeiro,
não em ordem de importância, mas primeiro para citar a mídia. E eu não estou falando só da imprensa, mas por mídia a gente entende todo tipo de comunicação. Toda forma de comunicação, arte, imprensa também, entretenimento, marketing, música, essa área que a gente chama de mídia, isso é influenciado pela cosmovisão dominante. A segunda área é a educação. O campo das ideias, os sistemas de ensino, a universidade, a literatura, a formação acadêmica das pessoas, etc. E a terceira grande área é a área do direito. De onde nós temos a política, a produção de leis, as políticas públicas, o sistema jurídico. Essas três áreas, elas definem a cultura de um povo e formam a opinião e o pensamento corrente que vai definir como é que a nossa sociedade vai se organizar. Agora, veja o que eu estou dizendo. Eu sinto um silêncio meio cavernoso aqui. Eu vou beber uma água para quebrar o gelo. Porque está parecendo assim aquele negócio meio de... como é que chama aquilo? Teoria da conspiração. Está parecendo um negócio da conspiração aqui, que tem alguém ali atrás escutando a gente e vai filmar e depois vai colocar... não é disso que eu estou falando. Tem a ver, por exemplo, com as conversas que você teve hoje lá no condomínio, ou com o programa que você estava assistindo na internet antes de chegar aqui. Tem mais a ver com isso do que com câmera escondida por aí. Essas três grandes áreas do sistema, o direito, a mídia e a educação, tudo que você pensar praticamente na sua vida está envolvido com elas. E o que eu estou dizendo, eu vou dizer de novo, de uma outra forma, o que eu estou dizendo é que essas três áreas que influenciam tudo que a gente faz na vida, elas são predominantemente resultado de sistemas de pensamento, de cosmovisões que estão ligadas ao maligno e não a Deus. E aí você começa a entender por que as coisas, pelo menos algumas coisas, estão como estão. Aí você começa a entender por que as pessoas fazem e produzem o que fazem e produzem. Por que elas dizem o que dizem. Por que elas escrevem o que elas escrevem. Mas aí vamos direto para o ponto da grande questão, que você já deve estar preocupado com ela. Isso é verdade? Sim, isso é verdade. Não fui eu que inventei isso, eu só estou tentando organizar de uma forma assim que você consiga definir conceitualmente do que nós estamos falando quando a gente usa a expressão mundo. E quando Jesus disse que venceu o mundo, e quando o apóstolo João escreveu, não ame o mundo. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando desse sistemão aí. Mas se tudo que a gente faz, tudo que a gente consome, tudo aquilo que a gente conhece, seja na escola, seja na faculdade, seja no trabalho, seja na internet, seja na música que você escuta e tal, se tudo é influenciado por isso, como é que eu vou viver no mundo físico e não fazer parte disso? Uma das possibilidades é, primeiro, cancelem as matrículas dos meninos que estavam para ir para a faculdade essa semana, porque nós já vimos aqui, deixa eu ver aqui, educação, campo das ideias, universidade, está aqui. Então a universidade está dominada pelo sistema. Cai fora, não vá não. Porque se você for lá, você vai perder para o sistema, porque você não consegue lutar contra ele. Então uma das coisas que se fez ao longo de algum tempo, embora seja uma das coisas mais absurdas, porque quem criou a ideia da universidade foi o cristianismo. Mas uma das coisas que a gente começou a fazer é: não vamos levar nossos filhos para lá, porque eles vão se perder lá, porque lá está tudo dominado. Nós criamos até um hit para falar, que eu não preciso cantar aqui, você sabe qual é. Está tudo dominado. E aí, então, é melhor a gente não ir para lá, porque se a gente for para lá, e aí a gente começa a citar exemplos que, lamentavelmente, a gente conhece mesmo. Eu conheço um monte de menino que foi para a faculdade e voltou piradaço. Não foi só que ele largou a fé, ele largou a vida normal, assim, ele voltou um cara estranho. Olha, quem vai para Machu Picchu e faz lá as paradas lá, voltou, fica melhor que ele. Aí você fala, como é que eu vou mandar meu filho para lá? Então tira o filho da faculdade. E aí nós começamos a criar a ideia de que universidade não é lugar de crente. Estudar não é para nós, porque a gente vai estudar as paradas aí. Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos enfrentar isso com o nosso cristianismo que está em baixa lá na faculdade? Como é que eu vou fazer isso? Mas se você aplicar isso para o campo da universidade, da formação acadêmica, você teria que aplicar para o resto também. Bom, e nós aplicamos mesmo. Bom, música,
se não for assim, do cantor cristão, do preto velho antigo, não pode. Porque música está tudo dominado também. Então você não escuta mais música. E alguns fizeram isso. Internet, então, nem precisava falar muito. Pelo menos até o advento o triste advento da pandemia, para muitos cristãos, a internet era do diabo. A internet, primeiro foi a televisão. Uma vez uma pessoa falou isso para mim: você sabia que a televisão é do diabo? Eu falei: a minha não é. Como não? Eu paguei ela, como é que é do diabo? Eu comprei, fui lá nas Casas Bahia, lá, 14 prestação, que é do diabo coisa nenhuma, ela é minha, eu que comprei. Mas a televisão era do diabo, a internet era do... Agora, depois que chegou, no dia quando começou a pandemia, aí deixou de ser do diabo de uma hora para outra. Você entrava lá, a crentalhada estava deitando e rolando na internet, tinha 250 lives ao mesmo tempo. Aí deixou de ser do diabo, mas até pouco tempo atrás ela era do diabo. E assim foi indo. O que eu quero dizer com isso, inclusive na Idade Média principalmente, surgiu um movimento que era um movimento monastérico, que é de ir para o mosteiro lá. O sujeito falava assim: eu quero sair do sistema, eu não posso ficar convivendo com... Jesus falou para a gente não amar o mundo, então eu vou sair dele. Então algumas pessoas, eles se isolavam lá, ou ia para uma caverna, ou ia começaram a criar mesmo assim os lugares, né, para as pessoas ficarem lá isoladas do sistema, como eles pensavam. Agora, se eu passar um tempo, eles começaram a perceber esse negócio não está funcionando. Nunca assumiram isso, mas começaram a perceber esse negócio não está funcionando. Se você soubesse, nem vou dar detalhe, mas se você soubesse o que acontece dentro de um mosteiro, você fala assim: então não funcionou, porque a mesma coisa que acontecia aqui fora acabava acontecendo lá dentro, porque eles esqueceram que além do mundo também tem a carne, que nós vamos falar semana que vem. Então não adiantava você separar as pessoas desse jeito. E olha, nunca foi a ideia de Deus que a gente fosse separado assim, nesse sentido monástico. Inclusive, olha o que Jesus falou. Volta para João capítulo 17. Aliás, uma dica aí, né? O João, no seu evangelho, nas suas cartas, é um apóstolo que mais fala sobre o mundo. Se você quer conhecer o mundo e como você enfrenta, é bom você estudar o evangelho de João e as cartas de João. Por isso, não por acaso, nós estamos toda hora citando João. Olha o que Jesus falou. Essa é uma oração que Jesus fez e que João registrou no seu evangelho. João 17, eu falei 15, mas é o versículo 15. João 17, 15, Jesus falou assim, orando ao seu Pai e orando por nós. Vamos ler o 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Agora, vamos lá. Nós já aprendemos que o mundo pode ser 3 coisas. Eles não são do mundo. Jesus estava dizendo que a gente não é pessoa, ser humano, que você se converteu, você virou um ET. Não, alguns, quase lá. Não, você sabe que tem alguns crentes que eles não vivem na atmosfera como nós. Eles vivem na espiritosfera. Ele fica assim num espaço quase sideral. É aquele cara que você fala bom dia, ele fala amém. Fala, não, só falei bom dia, amém do quê? Mas, então, tirando esse aí, não tem. Nós não somos fora do mundo, nós somos seres humanos, ok. Então ele não está falando do mundo pessoas. E também ele não está falando do mundo físico, porque nós estamos aqui ainda. É fato, o seu filho adolescente vive no mundo da lua, mas ele está aqui ainda. Então, não é disso. Então, do que ele está falando aqui? Qual foi o mundo do qual ele não faz parte, nem nós? É óbvio que é o sistema. Agora, olha o que ele fala, logo em seguida. Não peço que os tires do mundo. Eu não preciso nem ler o resto para aquilo que me interessa agora. Mas o que Jesus disse? De novo, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Ou seja, Jesus, pelo menos pelo que eu estou orando aqui, me parece muito claro que se tem uma coisa que ele nunca fundaria na sua vida, é um mosteiro. Porque a proposta dele não é saiam daí, da sua vida normal, e largam tudo assim de lado e vão ficar lá no lugar, só está você e Deus, e aí nós vamos fazer lá a questão da vida cristã florescer. Não. Até porque eu vi essa semana o Kevin DeYoung, numa pregação dele, falou isso aí, bem interessante. Pelo menos eu achei interessante. Ele falou assim: um navio, você constrói um navio lá no estaleiro e põe o navio no cais, mas não na água, no cais. Você já viu aqueles navios antes de ir para a água, que eles ficam aquele monte de tora, né? Madeira lá embaixo, para depois poder... Mas ele fica fora lá. Um navio que foi construído e que fica lá no cais,
Ele não está cumprindo a função dele. Por que o navio é construído? Por que eles constroem um navio? Para navegar, certo? Então o navio no cais não está cumprindo a função dele. Um cristão no mosteiro é um navio no cais. Ele não está fazendo aquilo para qual ele foi designado. Agora, bota o navio na água e daqui a pouco tem uns furos lá e ele começa a encher d'água. E aí ele afunda. Também não é a função do navio. Então ele disse o seguinte: o cristão fora do mundo não está cumprindo a sua função. Agora o mundo dentro do cristão também não está. Então tem um jeito só de resolver essa parada aí. Eu não posso ficar isolado de tudo. Então esquece o mosteiro. Você estava pensando em dedicar-se à vida monástica, esquece. Está querendo ir para o mosteiro de São Benedito? Não, deixa para outro, porque para você não vai resolver isso. Agora, por outro lado, e talvez aí é o problema, eu não sei se alguém aqui já considerou essa possibilidade. E estou falando sério agora, pode ser que você já tenha considerado, eu vou me dedicar lá, não funciona, já nem vá. Porque agora, a maioria de nós está enfrentando uma outra dificuldade. Não é que a gente está querendo ficar no cais, é que a gente está navegando e aí tem risco de encher d'água. É isso que ele falou aqui, Jesus está orando. Eu não peço que os tires do mundo, mas peço que os livre do mal. Inclusive tem algumas traduções que trazem, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do maligno. Opa, aí fizemos uma ligação com 1 João, porque o mundo está debaixo de quem? Da tirania de quem? Do maligno. Então o que Jesus está falando? Em outras palavras, ele está falando o seguinte: eu não estou criando um bando de covardes. Eu estou criando não vou nem falar bando mais, porque aí não dá. Eu estou criando um povo que vai viver no mundo, mas não vai ser influenciado pelo mundo. Eu estou criando um povo que vai enfrentar o mal do mundo, mas vai ser livre do mal ao mesmo tempo. Esse é o desafio da nossa vida, ou não é? Esse é o desafio que você enfrentou hoje, desde que se levantou até agora. E vai piorar amanhã. Porque você vai ter que voltar. Agora vai piorar, porque agora nós estamos aqui num lugar em que dá para dar uma segurada do mundo. Aqui você não está escutando pancadão. Aqui ninguém está falando que Jesus é um comunista. Não, aqui não. Aqui dá para ficar 1h30 aqui, meio que isolar. Quase que um mosteiro aqui. Se bem que você está com o celular aí, eu não sei o que você está fazendo com ele. Mas em tese nós estamos aqui isolados. Amanhã cedo, nem amanhã cedo, daqui a pouco. Se Deus permitir, nós vamos sair por essas portas aí. E aí nós vamos continuar lidando com essa dinâmica aí. Eu não posso ser do mundo, mas eu não posso sair daqui, como é que eu faço? Bom, como é que você faz, eu não sei. Mas o que você tem que fazer, eu sei. E aí aparece aqui a próxima frase, que a gente leu lá em 1 João. Depois de falar o que é o mundo, agora a gente precisa falar um pouquinho sobre o que é amar esse mundo. Porque foi isso que ele falou para não fazer, não é? Não ame o mundo e nem as coisas que tem no mundo. Eu comprei um livro há um tempo atrás que foi recomendado por um pastor, muito amigo meu. Um livro de um filósofo chamado James Smith. Comprei, gastei um dinheirão com esse livro aqui. Li 10 páginas, não entendi nada. Dei para o Anderson, está lá com ele. Mas uma coisa só aprendi desse livro. Está lá com ele, faça bom proveito. Eu acho que ele não leu ainda também, mas ele, pelo menos ele gosta dessas coisas aí. Eu li 10 páginas 3 vezes. Repito, falei, não estou entendendo. Isso aqui não é para o meu QI. Deixa para outro, passei para ele lá. Mas a única coisa que eu entendi, e depois se eu entendi errado, você me corrige, por favor. Mas que foi muito interessante, inclusive, é que ele diz o seguinte: o ser humano, mais do que ser um ser que adora, porque nós todos somos adoradores. Eu estava voltando agora pela Dutra lá, chegando ali no final da Carvalho Pinto, tem um baita de um outdoor lá escrito assim, acho que é Taubaté. Taubaté é terra de adoradores. Não, tá certo, agora precisa saber de quem. Quem que eles estão adorando. Porque adoradores todos nós somos. Você pode colocar isso em qualquer cidade do mundo. Que está certo. Que todos nós somos adoradores. Precisa ver quem a gente adora. Mas talvez antes, é isso que o James Smith fala lá, talvez antes de sermos seres que adoram, nós somos seres que amam. Amar significa mais do que a gente pensa. E significa isso aqui. Porque você vai fazer do seu amor, ou do objeto do seu amor, o objeto da sua devoção. Essa que é a parada aqui. Ele está falando assim:
É natural para você amar muita coisa, e principalmente o mundo, porque o mundo ele é absolutamente fascinante. Mas se você começar a amar isso aí, isso vai virar o objeto da sua devoção. E você sabe o nome disso? É idolatria. Porque isso vai virar o seu Deus. Agora, o que vai virar o seu Deus? O mundo. O que é o mundo? As ideias, as filosofias, os valores, as coisas. Então eu não posso ter nada disso? Bom, ele disse que você não pode amar. Eu nem vou discutir se você pode ter ou não. Eu não posso ter contato com isso? Ele disse que você não pode amar. E você vai chegar em algum momento de inflexão em que tanto ideias, quanto filosofias, quanto valores vão entrar em choque com a sua cosmovisão cristã. Ou seja, com aquilo que Deus diz sobre a vida. E se você se lembrar o que Jesus disse a respeito de amar a Deus, ele falou que nós temos que amar a Deus. Ele citou inclusive a lei para falar isso. Ele falou que nós temos que amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. É justamente nessas áreas que o mundo atua. E o que está dizendo Deus está dizendo, né? Você tem que me amar acima de tudo. Você tem que me amar acima de qualquer sistema, acima de qualquer valor, acima de qualquer ideia. Porque se você não fizer isso, você vai dar espaço para amar as outras ideias, as outras coisas. Que é justamente o que ele está falando aqui para você não fazer. Então, quando você adota os valores, as ideologias, as filosofias humanas como suas, e especialmente preste atenção nessa palavra, como verdade absoluta para a sua vida, você começa a ter problema. Eu vou dar só um exemplo. É só um exemplo, aleatório, poderia dar outros. Nós temos visto nos últimos anos, principalmente, e eu me sinto à vontade para falar sobre isso, porque eu já vi os pastores falando isso aí. Eu não sou pastor, eu nem aqui e nem fora daqui, e portanto a mim aplica-se a máxima do sábio Salomão. Eu sou o último que falo, o primeiro que apanha aqui, então não sou eu que estou falando isso da minha autoridade, não, mas eu já ouvi os pastores falando isso, então eu creio que posso falar a mesma coisa, porque tem a ver com isso. Nos últimos anos, você deve ter percebido, e esse ano é um ano em que isso vai pipocar de novo, você tem percebido os cristãos agarrando-se a ideologias políticas com uma ênfase, com uma força quase maior, se não maior, do que a força que eles se agarram à mensagem do Evangelho. Olhe os perfis de alguns cristãos, alguns influentes inclusive, e você vai ver defesas assim, exageradas até, entusiasmadíssimas, de pessoas, de partidos, de ideologias. Então deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando você faz isso, dessa maneira, você está dizendo, eu amo o mundo e as suas ideologias. Ah, então você está dizendo que eu tenho que ser apolítico? Não. O que eu estou dizendo é que você não pode amar isso mais do que você ama a Deus. E deixa eu lhe dizer uma coisa com muita franqueza aqui. Independente da sua posição política, que não me interessa, isso é problema seu. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa com toda franqueza em cima disso aqui. Porque qualquer que seja a linha que eu for citar aqui, ela está vindo daqui, do sistema do mundo. Deus não chamou você para você ser de direita, e nem para você ser conservador, e nem para você ser de esquerda, e nem para você ser progressista. Deus chamou você para ser cristão. E é isso que você precisa ser acima de tudo. É isso que você precisa amar acima de tudo. Olhando o seu Facebook, o seu Instagram, sei lá o que você usa, é mais fácil a pessoa entender que você ama a Cristo, ou que você ama o Lula, ou que você ama o Bolsonaro. Isso fala muito a respeito da sua fé. Isso fala muito a respeito de quanto é que você ama a Deus, ou quanto é que você ama o mundo. E antes que você diga que eu acho que você não tem que se meter nisso, eu não estou dizendo isso. Nós vamos dizer daqui a pouco que a nossa função é influenciar isso, inclusive a área da política. Eu não sou a favor desse negócio de crente fora da política. Pelo contrário, os cristãos devem estar em todas as instâncias da sociedade e devem influenciar todas as instâncias da sociedade. Mas não podem adotar os seus valores nas instâncias da sociedade. Então, eu não tenho nenhum problema com a ciência. Aliás, não há nenhum problema de um cristão ser um cientista. Deveríamos ter muitos cristãos na ciência. O meu problema não é com a ciência, é com o cientista. Porque o cientista tem uma cosmovisão. Aí é que está o problema, não está na ciência. Eu não tenho problema com a política, eu tenho problema com o político. E assim por diante. Eu não tenho problema com a filosofia.
O meu problema é com o filósofo. Agora, se você é o barco que está impedido, nadando não, o barco está navegando em altas ondas, mas não está sendo invadido por ele, está tudo bem. Agora, o que nós estamos fazendo não é isso. Porque nós não estamos usando como critério a cosmovisão do Evangelho para assumir nossas posições e para fazer as nossas defesas. Nós estamos usando ideologias. E tem uma coisa: como o mundo jaz no maligno e as ideologias, todas elas são malignas, elas têm um aspecto de malignidade que talvez você não tenha percebido. Todas elas. Seja de direita, seja de esquerda, seja no seu... todas. Que é, o maligno não gosta de verdade. Mas ele entendeu que se você misturar a verdade com a mentira, fica muito mais palatável. Porque só mentira, né, também os caras, não, isso aqui é ruim demais, não quero. Então o que é uma ideologia? Uma ideologia é um sistema de pensamento que pega uma parte da verdade e transforma essa parte da verdade na verdade absoluta. E ao fazer isso, ela esquece outras coisas que são verdades em volta. Então, para deixar claro, se você é um cristão e fala assim, eu adoto totalmente, 100%, eu visto a camisa do movimento conservador da direita, você está deixando muita coisa do Evangelho de fora. Porque ali não tem tudo que o Evangelho tem. Porque se tivesse, Jesus Cristo não tinha deixado o Evangelho, ele tinha deixado um manual de direita para você seguir. Isso vale para o outro lado também. O ponto aqui é, se você não percebeu ainda que essas ideologias são parte da verdade e elas passam a fazer parte da sua identidade, você passou a amar o mundo. E qual é o resultado disso? Bom, Tiago, por exemplo, escreveu que a amizade do mundo nos coloca em inimizade contra Deus. E quando você adota qualquer coisa que não seja o valor do Evangelho... Agora, só um parêntese. É uma coisa curiosa, porque se você pegar os valores do Evangelho, você vai conseguir identificar alguns desses valores, inclusive nas ideologias, de esquerda e de direita. Quem inventou que a gente tem que cuidar do pobre não foi o PT. Foi o Deus de Israel que pôs coisa lá, Bolsa Família inclusive, lá na lei de Moisés. Era obrigação do povo cuidar dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. No entanto, quem inventou a lei de mercado não foi o Smith, foi também a lei de Israel. Porque havia a possibilidade de a pessoa tirar uma falência pessoal a cada tantos anos e as suas dívidas eram perdoadas para que ele pudesse voltar para o sistema econômico. Isso não foi inventado por ninguém. Isso não foi um conservador ou um liberal econômico que inventou. Isso foi Deus que inventou. Por quê? Porque isso é justo. Agora, você sabe como é que acontece isso? As pessoas não querem a lei. Eu não estou falando que tem que aplicar a lei de Moisés aqui, mas estou falando que não querem os conceitos da justiça que vem de Deus. Porque ao mesmo tempo em que alguns vão defender essas pautas sociais e vão dizer isso é de Deus e um cristão tem que defender, existem também as pautas morais que estão na mesma lei, mas essas não querem. Isso eles não querem. Então eu vou defender o pobre, mas vou defender a ideologia de gênero. E assim por diante. Então você percebe que não dá. Você é muito ingênuo, me perdoe dizer. Você é muito ingênuo se você realmente acha que a ideologia que você escolheu para seguir está acima do Evangelho. Ou você não entendeu nada do Evangelho, ou muito menos ainda da ideologia que você defende. Nós vamos começar uma campanha eleitoral daqui a pouco. Eu espero que você pense nisso antes de postar qualquer bobagem. Fazer qualquer postagem no seu Instagram. Agora nós temos aí então um outro problema, e vamos caminhando aqui para o final. Se é tão ruim assim, onde é que eu entro nisso? Eu já não posso mandar os meninos para a faculdade. Agora você está falando que eu não posso votar também. Daqui a pouco você vai falar que eu não posso comer. Não, emagrece, ajuda. Se parar de comer um pouco, gaste menos com iFood, coma mais saudável. Não, mas não vamos a tanto. O ponto aí é, nós não somos do mundo, mas nós vivemos no mundo. E há uma razão para a gente viver nesse mundo. Deus não poderia nos abduzir assim imediatamente após a conversão, você some, acaba o problema. Não, ele não fez isso. Ele também não nos colocou aqui, isso é uma coisa importante, ele não nos colocou aqui para a gente vencer o mundo e implantar o Evangelho como nós fazemos isso. Ele vai fazer isso, mas ele não mandou você fazer isso. Ele não mandou você implantar o reino de Deus. Ele não mandou você
necessariamente ter lá um presidente cristão e os deputados cristãos, e todo mundo é cristão, porque olha, eu vou dizer uma coisa, até onde tem só cristão a coisa não funciona tão bem, inclusive na igreja. Vídeos e escândalos que estão por aí, nas igrejas. Então também não vai ser essa solução assim tão perfeita. Mas, graças a Deus por isso, Ele não exigiu que eu fizesse isso. Nenhum lugar da Bíblia você vai ver Deus mandando a gente, como igreja, implantar o reino de Deus aqui. Sabe o que a igreja é? A igreja é sinal do reino de Deus. Ela aponta para o reino de Deus. Ela indica o reino de Deus. É isso que nós somos. Nós somos sinal. Nós não somos o reino total. E por que eu estou falando do reino? Porque se você olha o último versículo, ele diz: o mundo passa, seus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? Uma das explicações, um dos entendimentos do que é o reino de Deus, é a vontade de Deus sendo feita no coração humano. Como é que foi que Jesus ensinou a gente a orar? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Não foi assim que ele orou? E nos ensinou a orar? É isso que é o reino. O reino de Deus é a tua vontade sendo feita na terra, do jeito que ela já está sendo feita no céu. Essa é a oração do Pai Nosso. O que tem a ver isso com o mundo? Bom, se o mundo é um reino, o reino de Deus é outro reino. Se o mundo é o reino que está debaixo do maligno, o reino de Deus é o reino que está debaixo das mãos do Senhor e do seu Cristo. Não é assim que vai acontecer lá no final, em Apocalipse? Só que ele não está aqui ainda, implantado 100%. Jesus falou que o reino de Deus já estava entre eles quando ele chegou. Porque Jesus veio para fazer a vontade do Pai, realizou a vontade do Pai e começou a salvar pessoas que pudessem fazer a vontade do Pai. E ele diz aqui na carta de João: os que fazem a vontade do Pai permanecem para sempre. O reino de Deus é eterno, inabalável, invencível. Todas as ideologias, todas as filosofias, tudo que pertence a esse mundo um dia vai passar. Mas o reino de Deus não vai passar. Porque a vontade de Deus sempre vai prevalecer. E nós somos sinal disso. Irmãos, nós somos sinal de um reino inabalável. Para de ficar apontando para ideologias que vão morrer, para filosofias que não se sustentam, e comece a apontar para o reino que nunca acaba. Você é sinal desse reino. O que significa isso? Significa, e agora pais, para vocês, os pais dos meninos e que já estão também. Não é para você falar, não vá para a faculdade. Pelo contrário, é para você vai sim. E como foi orado aqui, você vai levar com você aquilo que você aprendeu. Os valores, a sua fé em Cristo, os valores do Evangelho, você vai lá e você vai ser um ótimo cientista, um ótimo filósofo, um ótimo professor, um ótimo produtor de cinema, um ótimo músico, um ótimo político, um ótimo pesquisador. E você vai influenciar esse reino aí do maligno com os valores do Evangelho. É isso que precisa fazer. Você reclama porque a Rede Globo passa não sei o quê. Você reclama que a Netflix só tem porcaria. Primeiro, você assiste por quê? Você já sabe que é porcaria. Eu acho engraçado isso aí, muito engraçado. Se tivesse aqui um copo de leite sujo não, sujo também, mas como é que chama? Quando dá aquela... coalhada, não, aquele estraga. Coalhada é bom que faz coalhada. mas ele fica podre. Essa é a palavra. Azedo. Se eu passasse assim, só o passaço por... Dá uma cheirada aí. Ela que é uma dona de casa experiente, ela fala assim: joga isso aqui fora. Não, mas dá uma experimentada para ver. Não, eu não preciso experimentar. Não, você precisa sim. Você sabe que não presta, por que você vê? Bom, eu ainda preciso criar um sistema de pensamento para explicar isso. Mas o ponto aqui que eu quero destacar é: você nunca considerou? Não, claro que você considerou, porque foi isso que a gente ouviu a vida inteira. Que está ruim o que se assiste, os seriados, né? Aquelas porcarias dos coreanos lá. Uma pessoa que assiste isso precisa ser estudada pela NASA. Como é que uma pessoa consegue assistir 15 minutos daquela pindorama lá? Como é que chama aquele negócio lá? Dorama, pindorama, sei lá como é o nome daquilo. Isso é a imbecilização do ser humano. Bom, esquece essa parte. Essa parte não é importante para você levar. Esquece essa parte. Tá bom. Você já considerou a possibilidade de um dia... já sei o que você está a falar. Eu quero ter um Netflix dos crentes. Um Netflix gospel. Tipo The Chosen. Não, eu não estou falando disso não. Porque para dizer a verdade, The Chosen é bem ruinzinho. Biblicamente, teologicamente e como cinema, eu sou um crítico sagaz de cinema, né? É uma porcaria aquilo, não gosto.
Mas talvez você está falando assim, então você está falando disso. Você tem cristãos que produzam filmes crentes. Talvez também. Porque os que estão produzidos hoje não são lá essas coisas. Mas não estou falando de produzir um filme crente. Eu estou falando de você, por exemplo, ter um filho que produza um filme. Sobre a vida, por exemplo. Contando a história da sua família e dos valores dela, sei lá o quê. Eu não sou roteirista. Eu não estou falando necessariamente de você fazer coisas para o nicho gospel. Eu estou falando de você fazer coisas da mídia, da política, do direito, de tudo isso aí, para a vida. Porque você é sinal do reino, cara. Desculpa. Irmão, você é sinal do reino. Você precisa sinalizar os valores do reino em tudo que você faz. Se o mundo está influenciando você, a água está entrando dentro do navio. Não está bom. Mas se você fica lá, se o seu cristianismo é do cais, aqui da igreja, também não está adiantando nada. Aqui todo mundo pensa igual a gente, mais ou menos. De vez em quando um pensa um pouco diferente, mas nas coisas essenciais, quem é que duvida aqui que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Se você duvidar, você fique na sua aí, depois a gente conversa. Porque isso aqui é uma coisa séria. A Bíblia diz que quem fala que Jesus não é o Filho de Deus, vem lá da parte que o Anderson vai falar depois lá. Então como é que nós fazemos? Assim. Eu não posso ser do mundo, eu não posso adotar os seus valores, não posso adotar o seu sistema. Você quer uma maneira fácil de você ver se você está sendo influenciado? Eu não peço para você me mostrar, mas você sabe onde está. Olha a fatura do seu cartão de crédito. Onde é que você está gastando seu dinheiro? Quais são as coisas que você fala, isso aqui é importante? Não é a meu favor que eu falo isso, vale para tudo. Eu não posso ir na imersão porque é muito cara. Eu entendo, se você não pode pagar, não é para mim o dinheiro todo não, viu? A maioria fica lá no PV. Aí você não pode. Mas pega a sua fatura e veja onde você gastou R$ 2.400 no último ano. E você vai ver se o problema é dinheiro ou se o problema é interesse. Se o problema é valor monetário ou valor espiritual. Onde está pondo o seu dinheiro? Qual é a sua principal preocupação em relação à sua carreira? Nada contra você evoluir na carreira. Aliás, eu acho que ser sinal do reino inclui isso. Um cristão que é um excelente profissional, Provérbios fala que ele vai ser colocado entre os príncipes. Às vezes você não está evoluindo na carreira por causa que você não está sendo um profissional excelente. E isso não é nada bom para o evangelho. Aí você não vem com essa história, não, eu não estou crescendo na empresa porque eu sou um cristão. Às vezes é porque você chega atrasado. Às vezes é porque o cara te pagou o curso de inglês e você não foi fazer. Às vezes é porque você não pode ficar nem um segundo depois da hora. Sabe aquela história que se caiu o prédio 6-1, você nunca vai morrer, porque você já estava longe. Não tem compromisso nenhum. Bom, isso tudo pode influenciar o desenvolvimento de uma carreira. Mas sabe que uma coisa interessante que a gente nunca parou para pensar e nunca incentivou os nossos filhos? Porque sempre a gente pensou assim, desenvolver carreira significa amar o mundo. E pode ser mesmo. Tanto é que eu comecei essa frase pensando nisso. O que é que você quer crescer na carreira? Essa é a pergunta. Não é só porque que você não cresceu. Porque você pode estar querendo crescer na carreira porque você ama o mundo e as coisas que há no mundo. Você vê as férias que seu amigo tira, você fala, eu preciso tirar umas férias lá também. Imagina, você é daqueles que o seu amigo vai para Long Beach e você vai para Praia Grande. Você fala, tá duas que dá na mesma. Não é, bem diferente. Long Beach é uma coisa, Praia Grande é outra. Mas eu quero ir para Long Beach. Então você faz todo o seu esforço na vida para ser um bom profissional, para ganhar dinheiro, para poder ir para Long Beach, então você está amando o mundo. Agora, se você faz para ser um sinal do reino, e para mostrar, por exemplo, que é uma grande balela essa história de que só cresce quem faz coisa errada, só cresce quem passa a perna nos outros, só cresce quem entra no sistema, como se José fosse um corrupto, como se Daniel fosse um crápula. Esses exemplos que eu tirei da Bíblia, e que você conhece outros, aqui talvez, no nosso espaço aqui. Agora, para que é? Se for só para ter as coisas, se for só para mostrar os valores, negócio de status, etc., aí você está amando o mundo. Mas se for para sinalizar o reino, por que não? Se for para ser uma professora da universidade, para chegar lá só para fazer carreira e dizer eu sou professora da Exalc, desculpa, querida, não vale nada. Mas se for para testemunhar de Jesus, não só para falar, eu acho que você não fala de Jesus lá na aula, porque não pode. Mas eu não conheço nada, nunca vi a minha querida Marina dando aula. Só sei que ela é professora lá, recentemente passou no concurso lá. Eu não sei nada sobre a aula dela, mas eu duvido que as pessoas não veem Jesus brilhar na vida daquela menina. Duvido.
Então aí é diferente. Aí é diferente. Então essa questão que nós estamos sendo confrontados hoje pela palavra de Deus. Você é sinal do reino. Você é a antítese do mundo. Você é contra a cultura. Agora você não precisa ser isso aí não é sinônimo de ser esquisito, de ser estranho. É aquela história. Nós não podemos ser do mundo, mas tem crente que é de outro planeta. Você olha para ele, não é possível. Esse cara é normal. Eu sei que para o mundo você ser cristão é loucura, mas não é esse tipo de loucura. Estou falando de esquisitice mesmo. As coisas que você fala que não pode porque você é crente. O pessoal que é mais antigo se lembra de quando eu comprei um carro esportivo. Eu já fui boy. E tive um carro esportivo. Vocês lembram disso? Cheguei com esse carro lá, paguei os tubos do carro. Cheguei lá na empresa para trabalhar, parei o carro, parou um outro carro do meu lado. O cara falou assim para mim: ué, eu achei que você fosse crente. Eu falei: não, mas eu sou crente. Era segunda-feira ainda. Tinha acabado de voltar da igreja. Mas eu sou crente. Mas com um carro desse? Mas o que tem a ver uma coisa com... Não, um crente não pode... Ele era crente. Pelo menos se dizia. Um crente não pode ter um carro desse. Mas por que não? Eu não sei. Nem ele. Mas eu não podia ter aquele carro. Isso aí não tem nada a ver com ser do mundo. Isso aí tem... Desculpa. Eu não sei se é inveja, se o cara ser tapado, não sei o quê. O pior não é isso. Depois de 3 meses ele comprou um carro igualzinho o meu. Aí podia. Aí o mundo saiu da parada. Isso aí não tem nada a ver com ser do mundo. A gente já achou que ser do mundo... Não é que essas coisas não têm influência. Por exemplo, a maneira como a gente se veste, como a gente se comporta, as coisas que a gente fala, tudo isso aí é modelado pelo Evangelho. Você não venha falar: não, isso aí não tem nada a ver. Tem sim. Um cristão que fala palavrão, por exemplo, está fora. Ele está pegando os valores do mundo. A Bíblia fala que está errado. E assim por diante. Mas a gente não pode reduzir o ser do mundo ou o ser sinal do reino a essas coisas. É muito mais amplo do que isso. Vai muito além disso. Então, a gente não precisa ter medo. E agora eu vou sair daqui. Como é que eu vou fazer? Não vou nem olhar. Não, olha assim, inclusive porque tem semáforo, aí você vai acabar batendo. Vai para casa em paz. Mas aí quando você chegar na sua casa, você começa diante de Deus a perguntar: Deus, eu preciso saber isso, porque às vezes eu não percebo. Será que tem alguma coisa que está invadindo o meu coração aqui, que eu estou amando mais do que eu deveria? Será que tem alguma coisa que eu estou amando mais do que o Senhor? Porque aí a sua vida vai virar um negócio esquisito mesmo. Não ameis o mundo. O mundo é cruel. O sistema é complicado. Esse eu posso citar. O sistema é complicado. Agora, o reino de Deus está em nós. E por mais atraente e vantajoso que pareça ser, leve isso com você para sempre. Grave isso no seu coração. O sistema é passageiro e é anti-Deus. E Gálatas 1:4 fala que Jesus Cristo morreu, Ele deu a sua vida, sabe para quê? Para muitas coisas, mas ele fala especificamente desse jeito. Por que Jesus Cristo morreu em Gálatas 1:4? Jesus Cristo morreu para nos arrancar pelas raízes desse mundo pervertido. Foi por isso que Jesus morreu. Jesus morreu para calafetar o seu barco, para não entrar água. Você está fazendo furo de dentro para fora para entrar água. Tome cuidado com isso. O mundo é vencido, é um inimigo vencido, é um reino vencido. O Evangelho não. O Evangelho não. Tudo vai passar, é o que João falou, tudo vai passar. Mas a vontade de Deus não vai passar. Então fique do lado certo da história. Fique do lado certo da vida. Rejeite aquilo que, por mais atraente, por mais bonito, por mais interessante ou vantajoso que pareça ser para você, tenha qualquer conexão com a malignidade desse sistema corrompido. E seja sinal do reino, nesses mesmos espaços que a gente citou aqui, que hoje estão sob o controle do maligno. Seja a universidade, seja o mercado de trabalho, sejam as ciências, sejam as artes, seja onde você puser o bendito pé que Deus lhe deu. E que Deus nos abençoe. Amém.